Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Merci, asseyez-vous. Sentar. Est-ce que quelqu'un est-il content d'être là ce matin? Será que alguém está feliz de estar aqui nesta En manhã? dehors de la joie d'être compté parmi les vivants, Fora de estar no meio dos viventes? mais est-ce que quelqu'un a la joie, comme on l'a dit ce matin, d'être devant le Dieu Tout-Puissant? Será que alguém está feliz de estar perante o Deus Todo-Poderoso? Amen. Oui. Lorsque nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, Quando estamos perante esse Deus poderoso, si seulement nous avons cette conscience-là se a gente tiver esse conhecimento et cette révélation, e esta revelação, on a l'assurance que, a gente tem a garantia que quel que soit ce à quoi nous faisons face, não importa aquilo que está perante a quelle que nós, soit la saison que nous traversons, não importa a season que a gente está a passar, il y a une porte de sortie. tem caminho para sair. Amen. Amém. Dans la parole de Dieu, la Bible dira ceci: Israël, Na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer o Israel, sache que l'Éternel est le seul éternel. eles sabem que o Senhor é o único Senhor. En d'autres termes, Em outros termos, ce n'est pas juste une comparaison à d'autres êtres vivants. não é apenas uma comparação com outros humanos, Non, c'est une comparaison par rapport à tout ce qui peut être. é uma comparação com tudo que tem. En d'autres termes, il n'y a rien qui est éternel en dehors de Dieu. Noutros termos, não tem nada que é maior que Deus. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que Por isso que temos o hábito de dizer, toute chose, nous avons l'habitude de dire que toute chose peut passer, temos o hábito de dizer todas as coisas podem passar, mais la parole de Dieu ne mas a palavra de passera pas. Deus não passará. Amen. Amém. Excusez-moi. Elle n'est pas là. Sœur Larissa, dans mon manteau, là, il y a mon téléphone. Tu peux me donner, s'il te plaît? Alors, ce matin, nous avons lu la parole dans le livre de Lévitique, Esta manhã lemos a palavra de Deus no livro de Levítico, au chapitre 17, verset 11. no capítulo 17, versículo 11. Et dans ce passage, E nessa passagem, la Bible nous dit ceci: a Bíblia nos diz, car l'âme de la chair, merci, porque a alma da carne, car l'âme de la chair est dans le sang. porque a alma da carne está no Je vous l'ai sangue. donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Alors ce matin, Nesta manhã, nous voulons parler d'un thème, nós queremos falar de um tema, puisque nous sommes dans cette année de conquête. porque estamos no ano da conquista, Et il est important que si nous voulons aller à la conquête, e é importante, se a gente quer conquistar, on dit que celui qui va aller loin doit ménager sa monture. aquele que quer ir longe tem que mudar a sua forma de Il est ser. bien de savoir ce à quoi on aura peut-être à faire face, Temos que saber aquilo que tem por vir, quels sont les éléments qui peuvent être pour nous des obstacles, quais são os elementos que podem ser para nós obstáculos et quels sont les éléments qui peuvent être pour nous des atouts. e quais são os Être pour nous des atouts, des avantages. que pode ser avantajoso. Amen. Bem, Si nous revenons à l'origine de l'homme, se nós voltarmos na origem do homem, à l'origine de l'humanité, a origem da humanidade, nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève qui ont été créés dans le jardin d'Éden conhecemos todos a história do Adão e da Eva, et qui un jour ont péché devant Dieu. que dia pecaram perante Deus, Et dès cet instant où Adam et Ève ont eu à pécher, e a partir destes momentos que eles pecaram, nous l'avons déjà entendu, nous l'avons déjà dit, a gente já ouviu, já falou, la Bible dit que le péché est entré dans l'homme. a Bíblia diz que o pecado entrou no homem, Et la Bible dit que quand le péché est là, c'est la mort qui est aussi présente. e a Bíblia diz que quando o pecado está aí, quer dizer que a morte está presente. Amen. Amém. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, Quer dizer que cada de nós, dans sa nature, lorsque nous naissons de nos parents, da natureza, quando a gente nasce dos nossos pais, nous sommes littéralement a gente é literalmente porteurs de mort et non de vie. o portador da morte e não da vida. Amen. Amém. C'est-à-dire que Quer dizer que, sur le plan spirituel, no plano espiritual, nous n'avons aucune essence de vie. a gente não tem a essência da vida. Si quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, Se alguém não conhece Jesus, il peut fonctionner dans le monde. ele pode andar no mundo, Il peut faire des choses. ele pode fazer as coisas, Mais tout ce qu'il fait mas tudo que ele fazer n'a pas la vie.
não tem a vida. Même s'il réussit, Mesmo se ele vencer, même s'il a construit toute une ville mesmo se ele construiu uma vila et qu'il a laissé un héritage, e ele deixou até heranças, la Bible dit que certes il a un homme, a Bíblia diz quando homem, de gagner tout le monde de ganhar todo o homem, si à la fin il perd son âme. se no final ele perder a sua alma. En d'autres termes, Em outros termos, sur le plan spirituel, no plano tout espiritual, ce que nous pouvons réaliser, que nous voyons avec nos yeux, tudo aquilo que nós podemos realizar e ver com nossos olhos n'a aucun poids. não tem nenhum ponto. Ce n'est pas ça la vie. Não é isto a vida. Donc tout être humain qui naît d'une femme et d'un homme Homem que nasce de uma mulher e de est homem, porteur en lui-même de la mort. ele é portador da morte. Or nous, Mas nós, dans cette année, on a dit que c'est une année de conquête. neste ano a gente falou que é ano de conquista. Mais la conquête, c'est quoi? Mas o que é a conquista? La conquête, c'est aller récupérer ou prendre possession de quelque A chose. conquista é aí buscar alguma coisa. Et son serviteur, l'évangéliste Camille, nous avait dit E o seu servidor, o Papá me disse, que qui dit conquête quem diz conquistar, annonce la guerre. anuncia a guerra. Qui dit conquête annonce la bataille. Quem diz conquistar, anuncia a batalha. Parce qu'il faut aller chercher quelque chose Porque tem que procurar alguma coisa qui est soit inaccessible, que é algo que você não consegue ter, gardé en sécurité, guardado numa et seguridade, il faut aller le e récupérer você tem que ir lá recuperar avec bataille. com batalhas. Amen. Amém. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Como eu disse antes, lorsque Adam pêche, quando Adão e a Eva pecam, lui, en tant que père de l'humanité, ele como pai da humanidade, va nous léguer la mort. ele vai nos dar a morte. Et cette mort-là est en nous jusqu'à aujourd'hui. E essa morte está conosco até nos dias de hoje. Bien sûr, on y reviendra Depois vamos par voltar. rapport à nous qui sommes enfants de Dieu. E On va nós que somos étayer filhos de Deus, par rapport à cela. vamos falar também sobre isso. Mais quand on avance un peu plus dans le livre de Genèse Quando a gente avançar mais no livro de Gênesis, et qu'on arrive à l'histoire d'Abel e quando chegamos na história do Abel et de Caïn, e do Caim, les premiers enfants d'Adam, os primeiros filhos do Adão, la Bible va expliquer qu'il y a un épisode qui va arriver, a Bíblia vai explicar que vai ter episódio que vai chegar, poussé par la haine et la colère. que vai chegar no ódio e na raiva. Caïn va tuer son frère O Abel. Caim vai matar o seu irmão Abel. Amen. Amém. Jusque-là, le péché, enfin, jusque-là, ceux qui réclamaient quelque part Aquilo que reclamava em algum lugar, la vie des descendants d'Adam, a vida dos descendentes do Adão, il n'y avait pas directement, même de façon implicite, le péché de uma forma implícita, o pecado, pouvait sous-entendre un tel acte ele podia ter ligado com aquele ato de tuer un être humain. de matar humano. Mais personne n'avait jamais posé cet acte. Mas ninguém tinha cometido este ato. À partir de ce moment-là, A partir daquele momento, la réclamation du meurtre d'un homme a reclamação de matar homem n'est pas dans la lignée directe des autres enfants d'Adam. C'est não pas si tout le monde estava comprend. na linhagem direita dos outros filhos do Adão. Ce sont ceux qui sont, à ce moment-là, qui sortent de Caïn, Aqueles que saíram do Caim, qui vont hériter en quelque sorte comme la réclamation de l'esprit du meurtre. Si vous eles voulez. vão herdar daquela reclamação do espírito de matar. Amen. Ce ne sont pas tous les enfants d'Adam qui ont tué Abel, Não são todos os filhos de Adão que mataram Abel, mais c'est Caïn tout seul. mas é o Caim todo ele sozinho. Donc à partir de là, Mas a partir daí, tous ceux qui vont sortir de Caïn todos aqueles que vão sair do Caim, vont continuer à hériter du même sang d'Adam, eles vão ter o mesmo sangue do Adão, mais ce n'est plus exactement le même sang. mas não é mais o mesmo Je ne sais sangue. pas si tout le monde comprend. Il y a quelque chose qui s'est rajouté. É alguma coisa que se aumentou. Du côté de Caïn, il y a le meurtre qui s'est rajouté. No côté do Caim tem a morte que Chez les veio. autres, il n'y a pas encore le meurtre. Nos outros ainda não tem a morte. Mais si on continue comme ça, on continue. Mas se a gente continuar, Chacun des personnes qui vont naître dans chacune des familles, cada que vai nascer em cada uma das en famílias, fonction des actes qu'ils vont poser, em função dos atos que eles vão en fazer, fonction des attitudes qu'ils vont a avoir, função das atitudes que eles vão ter, ils vont augmenter la taille du dossier. eles vão começar a aumentar o processo. Amen. Amém. Est-ce que tout le monde comprend? Ça veut dire qu'après plusieurs générations, Depois de várias gerações, le dossier au début qui était comme ça,
O dossiê era assim pequeno, peut se retrouver comme ça. ele pode ficar mais grande. Et ce dossier-là, c'est parfois toi et moi qui allons le recevoir en charge. E esse processo, se calhar eu e você que vamos recebê-lo. Amen. Amém. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Porque a gente tem que saber alguma coisa. Lorsque nous naissons, Quando a gente nasce, en réalité, nous ne naissons pas avec une vie à nous. na realidade a gente não nasce com uma vida nossa. En quelque sorte, nous sommes en train de réaliser la continuité de la vie de ceux qui nous ont précédés. Em algumas palavras, a gente está apenas realizar a continuidade daqueles que já estavam. Amen. Parce que tout enfant qui naît, Porque toda criança que nasce, avant même qu'il ne crie, antes mesmo que ele en fale, tout cas dès l'instant où il est conçu dans le sein de sa mère, no início que ele está no ventre da sua mãe, il a déjà un passif. ele já tem passado. Il n'a encore rien fait, il a déjà un passif. Ele já não fez nada, mas já tem Ce passado. passif-là vient d'où? Ce passif vient de l'héritage de d'où il vient. Esse passado vem da herança que ele recebeu no passado. Amen. Amém. S'il y a une malédiction qui était dans sa famille, Se tinha uma maldição que estava na sua família, lui qui vient à peine de naître, qui n'a rien fait, cette malédiction est aussi pour lui. ele que acabou de nascer quer dizer que automaticamente essa maldição também é para ele. Dans le passage qu'on a lu ce matin, où on dit que je vais relire encore dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, car l'âme de la chair Porque a alma e a carne est dans le sang. estão no sangue. D'autres versions disent ceci, Noutra versão diz, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie de l'être. Je n'ai pas compris. C'est ma version. Non, c'est pas ma version, c'est une autre version, c'est parole de vie. Donc, c'est dans le sang que se trouve la vie de l'être. é no sangue que se encontra a vida do ser Donc, humano. en d'autres termes, Em outros termos, toi et moi, en effet, nous sommes une âme. eu e você somos uma alma. Et notre âme se trouve où? Dans le sang. A nossa alma se encontra no Et sangue. qui nous sommes se trouve dans notre sang. E Qui nous sommes quem nós somos se trouve dans notre sang. se encontra no nosso sangue. Or, aucune personne, lorsqu'il naît, Nenhuma pessoa, quando nasce, ne va se brancher à une source de sang que Dieu lui donne pour lui. Quand vai il se naît. ligar numa fonte de sangue que Deus lhe dá para ele. Tous, quand nous naissons, Todos nós, quando nous nascemos, héritons d'un sang. a gente tem a herança de um Et sangue. comme nous héritons de ce sang, E como a gente tem a herança desse alors nous sangue, héritons d'une vie qui avait déjà dans ce sang. então a gente tem a herança da vida que já tinha nesse sangue. Et c'est cette vie-là qui coule dans nos veines. E esse sangue que corre no nosso corpo. Amen. Amém. Ce que j'essaie de dire jusque-là, O que eu estou a tentar dizer até agora, c'est que dans le sang qui coule en toi et en moi, no sangue que tem em ti e em mim, il y a toutes des générations. tem várias gerações. Parfois, nous ne connaissons que papa et les grands-parents. A gente conhece apenas o avô e os pais. Rares sont ceux qui connaissent les arrière-grands-parents, Há raros aqueles que conhecem os bisavós. mais ne parlons même pas encore de ceux qui viennent avant. E nem vamos falar dos trisavós. Et les choses dans la lignée sanguine E as coisas que acontecem no sangue n'ont pas d'obligation de se manifester à chaque génération. não têm obrigação de se manifestar em cada geração. Ça peut sauter des générations. Pode mudar de geração. C'est-à-dire que tu ne l'as pas vu chez ton père, Você não pecou no teu Chez ta pai, mère, na sua mãe, chez tes grands-parents. nos seus Ça avós. n'existe pas. Não existe. Tu peux te dire que dans ta famille, ces choses-là n'existent pas. E você pode dizer na sua família essas coisas não existem. As-tu remonté l'arbre? Você já subiu a árvore. Connais-tu ceux qui étaient là avant Você conhece toi? aqueles que estavam antes e antes e Tu ne antes. connais pas. Você não conhece. Il se peut E pode acontecer qu'il y ait des choses dans le sang que tu portes que tem coisas no sangue que você tem qui peuvent réclamer ton histoire. que pode reclamar a sua história. Amen. Vous savez, le sujet que nous abordons ce matin Você sabe, o sujeito que a gente está a falar nesta manhã est un sujet, si on n'est pas conscient, é um sujeito, se a gente não tiver consciência, la lignée sanguine peut arrêter la destinée d'une personne. a ligação do sangue pode parar o destino de alguém. Il ne s'agit pas de... Ce n'est pas toi. Não tem a ver que não é você. Ce ne sont pas tes choix. Não são as tuas escolhas. Ce n'est pas la manière dont tu as mené ta vie Não é a forma que você andou com a sua vida qui va te stopper, que vai te parar. mais c'est un héritage qui va te rattraper. Mas é uma herança que pode te parar. Nous pouvons évoquer, par exemple, l'histoire de Moïse. Podemos falar da história do Moisés. Vous savez, Moïse était un lévite. O Moisés era levítico. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Lévi, un jour, et son frère, c'est Siméon, je crois, et son frère Siméon, si je ne me trompe pas, Simão. un jour, pris de colère,
dia, com raiva, parce qu'on avait abusé de leur sœur, porque abusaram da sua irmã, sont allés décimer tout un village. eles foram destruir toda uma cidade. Et ce jour-là, Jacob n'était pas vraiment content E nesse dia o Jacob ele nem estava de ce feliz qu'ils avaient fait. do que eles tinham acabado de feito. Le temps a passé. O tempo passou. Jacob arrive vers la fin de ses jours. O Jacob chega nos últimos dias da sua vida. Et Jacob doit déclarer des paroles sur ses enfants. E o Jacob deu palavras aos seus filhos. Et il va parler de Simeon et de Lévi. Ele vai falar do Simeão e do Levi. Et il va dire que lui se dédouane de la colère de ses deux enfants. E ele vai falar que ele está longe da raiva Parce qu'ils ont dos une seus filhos. colère qui est trop dure. Porque é uma raiva que é muito dura. Une colère qui est, en tout cas, voilà, maudite soit leur colère, c'est écrit là, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, etc., etc. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est la colère. O que me interessa aqui é a raiva. Donc ici, la Bible nous montre que dans la lignée de Moïse, qui était Aqui lévite, a Bíblia nos mostra na lineação do Moisés, il y avait un dépôt de colère dedans. também tinha uma raiva aí dentro. C'est pas que ce sont des personnes, ça ne veut pas dire forcément qu'on sera tous colériques parce qu'on a ça dans notre sang. C'est pas ça que ça veut Não dire. quer dizer que é porque vamos ser todas as pessoas que sofrem de raiva. Mais Não moi, quer dizer j'appelle isso. ça une porte. Mas eu falo isso como se fosse uma porta. Amen. Ça veut dire que dans le sang de Moïse, il y avait une porte. Quer dizer que no sangue do Moisés tinha uma Et porta. vous savez comment fonctionne le diable? E você sabe como funciona o Quand le diable diabo? connaît que dans ton sang, il y a une porte, Quando o diabo sabe que no teu sangue tem uma il va porta, faire en sorte que ele vai fazer t'exciter pour que tu ouvres cette porte. de te excitar para você Et abrir c'est esta ce porta. qui est arrivé avec le peuple d'Israël. É isso que aconteceu no povo de Cette Israel. colère, ce n'est pas Moïse qui s'est levé un matin et s'est mis en colère. Essa raiva não é Moisés que levantou e se meteu com Mais raiva, c'est não. le peuple qui a tellement poussé. Esse povo que chamou. Et pourtant, la Bible décrit Moïse comme étant l'homme le plus patient dans la maison de Dieu. E a Bíblia diz que o Moisés é homem mais paciente na casa de Deus. Mais cette histoire, cet héritage de colère, Mas essa herança da raiva a fait que Moïse s'est mis en colère. e fez para que o Moisés ficasse com raiva. Et Moïse a tapé 2 fois, or il ne fallait pas. E Moisés bateu 2 vezes na pedra, sendo que não tinha que fazer. Et quand on lit les paroles qu'il disait en posant l'acte, E quando lemos as palavras, tu sens l'agacement, você sente que ele estava cansado. tu sens la frustration. Você sente que ele estava frustrado. Le calme de Moïse avait été perdu à cet instant. A calma do Moisés se perdeu naquele momento. La porte était ouverte, A porta se abriu, Moïse a péché. Moisés pecou. Lui qui était censé faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise, Ele que tinha que fazer entrar o povo de Israel na terra prometida, cette histoire s'est arrêtée pour lui là. a história dele parou aí. Amen. Amém. Ce n'était pas dû à l'histoire de Moïse lui-même, Não tinha nada a ver com a história do Moisés, mais il y avait un passif. mas tinha pacífico. Amen. Amém. Donc nous aussi, là où nous sommes, Nós também onde estamos, avec le sang que nous avons en nous, com o sangue que a gente tem em nós, dans ce sang, comme nous disons, c'est l'âme, il y a notre âme. nesse sangue, quando a gente estamos a falar, também estamos a falar da nossa alma. Et on dit que dans l'âme, il y a là où il y a les pensées, il y a les émotions, E dizem que na alma, onde tem os pensamentos, as il y a les emoções, sentiments, tem sentimentos, il y a les désirs, tem as il y vontades, a la volonté, tem a vontade, il y a la capacité à décider, à choisir. tem a capacidade de decidir e escolher. Mais comprends ceci. Mas tem que entender o seguinte: Si le sang que tu as, se o sangue que você tem, qui lui guide ton âme, que guia a sua parce que alma, c'est ça, c'est que le sang que tu as conditionne ton âme. é isso que estamos a tentar dizer, que o sangue é que conduz a sua alma. Ce sang, s'il te réclame, Esse sangue tirar a sua alma peut te pousser à prendre des mauvaises décisions. pode te levar a ter más decisões. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, tes décisions se trouvent, c'est dans ton âme que tu décides. Porque todas as decisões se encontram na sua C'est dans alma. ton âme que tu choisis. É na sua alma que você escolhe. Mais comme ton âme, c'est ton sang, Como a sua alma é o seu sangue, alors ton sang a le contrôle de tes choix, de tes décisions. então o teu sangue tem o controle das suas escolhas e das suas decisões. Amen. Amém. Voilà pourquoi il y en a qui reproduisent des schémas familiaux, É por isso que outros estão a reproduzir apenas as coisas da qui família, vont reproduire des comportements des parents, des arrière-parents, que vão ter comportamentos dos avós, dos pais, des oncles, on peut le dire, parce que c'est toujours la même famille, mais qui est divisée en plusieurs branches. Hein. dos tios.
Et parfois, on n'arrive pas à l'expliquer. E às vezes a gente não consegue lhe Mais explicar. pourquoi il a tel comportement? Il n'y a personne qui a ça dans la famille. Por que ele tem esse comportamento? Ninguém se comporta assim na família. Mais parfois, ça sautait juste une génération. Porque essa calhar é apenas uma geração. Parfois, on ne l'a pas vu dans les générations précédentes ou celles qui sont contemporaines à Não nous. vimos isso nas gerações passadas, Mais cela se manifestait quelque part dans la lignée familiale. mas isso se manifestou em algum lugar na nossa ligação da família. Amen. Amém. Dans Genèse chapitre 4, verset 10, Gênesis capítulo 4, versículo 10. la Bible parlera, comme on l'a dit tout à l'heure, l'histoire de Caïn qui a tué son frère Abel. A Bíblia vai falar de novo da história do Caim que matou o seu irmão Et Abel. la Bible dit ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Il pose la question à Caïn. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons très bien que le sang d'une personne a une voix. Quando a gente lê essa passagem, a gente entende que o sangue de alguém tem uma voz. On peut se dire que le sang a seulement la voix pour réclamer justice. Podemos falar que o sangue tem apenas a voz de reclamar a justiça. Non, le sang n'a pas que la voix pour réclamer justice. O sangue não tem apenas a voz de reclamar a justiça. Le sang a la voix pour réclamer ce qui lui est en quelque sorte dû, qui se trouve en toi. O sangue também tem o poder de reclamar aquilo que está em ti. Si dans ton sang, il y a le mensonge, Se no teu sangue tem mentira, ton sang, un jour, le mensonge va réclamer. dia o teu sangue vai reclamar as Tu vas mentiras. te retrouver dans une situation où tu n'auras pas le choix, tu vas mentir. Vai se encontrar numa situação que você não tinha que mentir, mas você tem que mentir. Isaac a fait l'expérience. O Isaac fez o exemplo. Son père a eu un comportement étrange. O pai dele teve comportamento estranho. Il était en Égypte chez Pharaon, il était à Guérar chez Abimelech. Ele estava no Egito e depois foi na guerra no Abdelec. Et il a fait passer sa femme Sarah pour sa sœur. Ele fez passar a sua esposa Sara como a sua irmã, Parce qu'il craignait pour sa vie. porque ele tinha medo pela sua vida. L'histoire est passée. A história passou. Isaac n'était pas né. O Isaac ainda nem era nascido. Mais des années plus tard, Mas anos depois, Isaac refait la même chose avec Rebecca. o Isaac faz a mesma coisa com a Rebeca. C'est quoi la raison? Il voulait aussi sauver sa vie. Qual a razão? Ele também queria salvar a sua vida. Les réclamations du sang. A reclamação do Il sangue. y a des choses qui sont cachées, parfois on ne se rend même pas compte. Tem coisas que são guardadas e às vezes a gente nem se dá conta. Donc il est important en fait d'identifier É importante de identificar. s'il y a des comportements que tu vois dans ta famille, Tem comportamentos que você veja na sua autour des gens qui ont família. la même lignée sanguine que toi. Há outras pessoas que têm o mesmo sangue que você. Non, ne dis pas, bah, moi je suis pas comme lui. Você não pode dizer, eu não sou como La Bible dit ele. que celui qui est debout face, A Bíblia diz aquele que está de pé fasse attention. faz cuidado. Il faut s'opposer à ce genre de comportement. Tem que estar contra esse tipo de Il faut comportamentos. refuser ces choses. Tem que negar essas coisas. Pourquoi? Por quê? Parce que ça peut se manifester dans ta vie. Porque pode também se manifestar na sua Ce qui se vida. manifeste dans la vie de ton frère, de ta soeur, Aquilo que está acontecendo na vida da sua irmã ou do seu a irmão une possibilité d'entrer dans ta vie. tem uma possibilidade também de entrar na sua vida. Et encore, même si on va plus loin, E mesmo se a gente ir longe, lorsque nous entrons dans les alliances du mariage, quando a gente entra nas alianças do casamento, nous connectons les familles. a gente conecta as Il y a famílias. fusion de sang, Tem a fusão do sangue, il y a héritage tem a herança, qui se mélange. que vão vir se Donc, tout à l'heure, je dis, il y avait un ajuntar. dossier. Il y avait un dossier. Tinha Ça, c'était ton dossier processo. personnel. Esse era o meu processo personal. Elle aussi, elle vient avec son dossier. Ela também tinha o seu processo a Ça ela. fait 2 dossiers. Também faz 2 processos. fusionnez. Vocês vão misturar. Vous donnez aux enfants. Vocês vão dar isso nas Ça fait un grand crianças. dossier. Et puis ça continue, ça continue, E ça isso continue. vai continuar, vai continuar, vai continuar. Donc je ne sais pas si on imagine le degré Não acho se você imagina o de réclamation qu'on decreto porte au quotidien. da reclamação que a gente tem todos os dias. Et quelqu'un disait un jour, quand tu vois un comportement, Alguém dizia antes, quando você via esse parfois, il ne faut pas comportamento, accuser le diable, il ne faut pas accuser les démons. às vezes não tem por que acusar o diabo, os Allez bruxos. regarder l'histoire du sang que la personne porte. Vai ainda ver a história do sangue dessa pessoa que Parfois, tem. la raison se trouve là. Se a calhar a razão se encontra aí. On fait des délivrances, A gente faz libertação, ça ne marche pas. não anda, Parfois, il y a des choses qui sont dans la famille porque tem coisas que estão na família, qui n'ont pas été, comment dire ça, soit renoncées ouvertement, não foram coisas que foram qui abandonadas n'ont pas été abertamente, reconnues ouvertement. não foram reconhecidas abertamente. Lorsque Dieu est venu voir Gédéon, Quando Jesus vem ver o Gedeão, il a dit, j'ai quelque chose à faire avec ele toi, disse: Eu tenho alguma coisa para fazer contigo, mais j'ai un problème, mas eu tenho problema. c'est que dans la maison de ton père, il y a un hôtel. Na casa do teu pai tem coisas. Je ne peux pas faire des choses avec toi. Eu não posso fazer coisas com você, Parce que l'autel de ton père porque o altar do teu pai
va te réclamer. vai te reclamar. Tôt ou tard, cet hôtel va te réclamer. Cedo ou tarde vai te Il faut qu'on reclamar. règle d'abord ce problème. Vamos primeiro parar On este doit d'abord problema. renverser cet hôtel. Vamos cair Et esse seulement hotel. quand cet hôtel sera E renversé, quando este hotel cair, tu pourras te déployer. você pode ir. Vous savez, Vocês il y a des sabem, déploiements que le diable motive. tem coisas que o diabo anda a motivar. Il y a des ascensions que le diable aide. Tem coisas que o diabo também ajuda. Il va même, tu vas dire que non, j'ai un manteau de privilège. Ele vai dizer, eu tenho até Mais privilégios. ce n'est pas le cas. Mas não é isso. En fait, il sait qu'il y a une réclamation sur toi. Ele sabe que tem reclamações sobre Et ti. il va t'utiliser juste comme un outil de scandale. Ele vai apenas te usar como outil de Parce que tu escândalo. n'auras pas fait attention de régler ce qu'il fallait Porque régler. você não fez o cuidado de cuidar aquilo que Il tinha va que ser vraiment cuidado. E ele vai te Il va ajudar. te pousser. Ele vai te até te Il va empurrar. t'encourager, parce Ele que- vai te dar forças. Parce qu'il sait où il va te gagner. Porque ele sabe onde vai te ganhar. Donc c'est vraiment un gros danger que d'aller É grande perigo de ir sans avoir veillé à régler ce genre de choses s'il y en a. sem arranjar as coisas se tinha. Amen. Amém. Donc nous disons que le sang parle. A gente diz que o sangue fala. Ton sang et le sang que je porte parlent. O meu sangue e o seu sangue fala. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Que seja filho de Deus ou não. Quand Jésus nous rachète, Quando Jesus nos compra, il rachète notre dimension de l'esprit. Ele compra a nossa dimensão do espírito. Je vais m'expliquer. Eu vou me explicar. C'est que quand nous sommes régénérés, voilà, c'est plutôt, je vais dire plutôt la régénération, pas. Quando a gente é regenerado, La dimension de nous qui est régénérée, c'est la dimension de l'esprit. a dimensão em nós que está regenerado é a Mais dimensão do la espírito. dimension de l'âme n'est pas automatiquement régénérée. Mas a dimensão da alma não está automaticamente regenerada. L'âme doit se régénérer de manière progressive, A alma tem que se regenerar de uma forma progressiva, avec l'aide du Saint-Esprit. com a ajuda do Santo Espírito. Voilà pourquoi la Bible dira quelque part, Por isso que a Bíblia vai dizer: travaillez avec crainte et tremblement pour le salut de vos âmes. trabalham com crença para a salvação das vossas almas. C'est pour, en fait, transformer cette âme, É para você transformar esta la alma, façonner, lhe facionar, pour qu'elle puisse être agréable au jour du Seigneur. para que ele possa ser agradável no dia do Senhor. Donc, c'est laisser cette âme être façonnée par la parole de É Dieu, par deixar le essa alma Saint-Esprit. ser facionada na palavra de Deus. Amen. Amém. Et lorsque nous sommes même enfants de Dieu, Mesmo quando a gente é filho de je Deus, disais que le sang continue à parler. eu queria dizer que o sangue continua a Tu es falar. passé par les eaux de baptême. Você passaste na água da On t'a imersão, imposé les mains. colocaram a mão em ti, Tu as reçu les dons. você tem Tu dons, parles en langue. você fala em línguas, Tu guéris les malades. você cura os doentes. Il y a un homme qui a fait des miracles. Tem homem que fez Il milagres. était apôtre de Jésus lui-même. Ele era apóstolo de Jesus. Mais un jour, Jésus lui a dit, Mas dia Jesus lhe disse: Pierre. Pedro, le diable t'a réclamé. o diabo está a te reclamar. Mais j'ai prié pour toi. Mas eu orei para Ce você. que je veux dire, c'est que être dans l'église, être enfant de Dieu, Eu quero dizer, estar na igreja ou ser filho de vivre des Deus, manifestations quelconques, viver as manifestações, ne fait pas taire le sang que tu as. não faz calar o sangue que Non, você non, non, tem. non, non. S'il y a des hôtels qui sont liés au sang que tu portes, Se tem hotéis que estão ligados com o sangue que você t'inquiète pas, tem, ils vont parler, ils vont te réclamer. não tenha preocupação, vão te S'il y reclamar. a des maladies qui sont associées au sang que tu portes, Se tem sangue que estão ligados com o sangue que você ils vont se tem, lever, ils vont parler. eles vão se levantar e vão S'il y a falar. des comportements, Se tem comportamentos, s'il y a de l'immoralité, se tem a imoralidade, parfois il y a certains ont la naissance ou la manière dont les parents se sont connus, c'est vraiment de manière impudique. se você vê, tem outros pais na forma que se encontram de uma maneira Parfois, não decente, mais c'est un héritage. mas é uma herança. C'est une porte ouverte à l'esprit d'impudicité. Você também está a ter esse À un espírito. tel esprit, pourquoi? Ben, c'est dedans que tu es conçu. Por quê? Porque o dom que você En foi gros, quand ta feito. conception s'est faite, ce sont eux qui étaient là et puis qui étaient en train d'organiser la chose. É quando era eles dois que estavam lá a organizar Donc, as ils ont une coisas. certaine légitimité. Eles tinham uma legitimidade. Amen. Amém. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Tem coisas que a gente não conhece. Comme je disais, il y a beaucoup de choses que nos parents parfois ne nous disent même pas. Tem coisas que mesmo nossos pais não nos Vous savez, comme on est dizem. dans nos traditions, nous sommes tradition africaine. Você sabe, a gente tem uma tradução Nous africana. avons la culture du tabou. A gente tem a cultura de tabu.
Parfois les Occidentaux, parfois on critique, mais parfois ils ont de bonnes Às vezes choses. os europeus, eles fazem boas Parfois ils ont la coisas. mentalité de dire non, il faut tout dire aux enfants. Eles Pour têm nous a dire, non, mais c'est pas- mentalidade de tudo dizer mais às crianças. c'est mon enfant, c'est pas ma copine, je peux lui raconter ma vie. Os nossos pais agora não, é minha filha, Mais não posso lhe ta contar minhas vie, là, c'est coisas. sa vie. Mas a tua vida é a vida Parce qu'il y a des dele. choses qui sont passées par toi qui peuvent se retrouver en Porque elle. tem coisas que passaram para ti que pode acontecer Donc oui, tu nele. dois avoir maman, papa assez de maturité Você como mãe e pai tendo pour dire mon maturidade, enfant, voici les combats que moi j'ai vécu. olha meu filho, esses são os Je combates suis que eu passé par venci. ça, j'ai combattu ça, j'ai vaincu. Olha, eu passei para isso, lutei e venci. Attention, sois vigilant. Cuidado, seja Parce qu'il y a un prudente. esprit tel qui peut te guetter. Porque tem espírito tal que pode te J'ai failli reclamar. perdre ma vie à cause d'un tel comportement. Eu quase perdi a minha vida através desse Vous savez, parfois les comportamento. parents ne le disent pas. Às vezes nossos pais Mais não nos ils connaissent leur dizem. combat. Mas eles sabem os Et seus ils regardent combates. les enfants, ils les scrutent. Eles vejam as Et ils crianças guettent les comportements qui e ressemblent à eles ce que começam a olhar as eux-mêmes ils ont eu. crianças para ver se as crianças têm esse Et parfois ils les comportamento. constatent. E às vezes eles Et ils disent non, vejam. non, non, lui il est en train de commencer à virer de tel bord. Eles começam, olha, eles estão Il est en começando train a de se prendre le tornar chemin que isso. j'ai pris. Ele começa a ter o caminho que eu Ce tirei. sont les héritages, São heranças. ce sont les réclamations. São as reclamações. Amen. Amém. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si ce sang, il va parler comme on a dit, Mesmo se esse sangue falar, la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit a boa notícia é que a Bíblia diz, que nous, on a aussi un sang. porque nós também temos sangue. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, Quando a gente se torna filho de Deus, on a aussi un sang qui parle. também temos outro sangue que fala. C'est-à-dire que le sang de Jésus qui parle. O sangue de Jesus é quem fala. Le sang de Jésus ne vient pas comme faire taire ce sang. En fait, en théorie, c'est pas vraiment le faire taire. O sangue de Jesus não vem fazer calar este sangue, não. Mais vous savez, quand on est là et qu'on met les bas forts, Quando você sabe, quando a gente vem, mete as parfois la colunas personne qui est fortes. là-bas peut crier même. A pessoa que está no fundo pode até gritar. Parfois, tu n'entends pas. Aí vem vocês não ouvem. Donc, c'est une façon de rendre la personne silencieuse. É uma maneira de C'est-à-dire qu'elle tornar a pessoa continue à silenciosa. Você pode Mais parce falar. que le sang de Jésus parle plus fort. Como o sangue de Jesus fala Le mais sang de Jésus forte. parle mieux. Como o sangue de Jesus fala mais. Ben, ce sang-là n'est plus audible. Aquele sangue não se ouve mais. Donc, on a l'impression qu'il est silencieux. Il n'est pas silencieux, c'est que le sang de Jésus parle plus fort. A gente tem a impressão que ele está silencioso, Donc, mas não é on porque o sangue l'entend de Jesus fala mais forte. Parce que c'est une question de juridiction spirituelle. Porque é uma coisa de juridicamente espiritual. Quand j'ai dit que dans ton sang, Quando eu digo no teu sangue, il y a des dossiers. tem processos. Et il faut comprendre quelque chose. Temos que entender Dès alguma coisa. l'instant où un homme a le péché en lui, A partir do momento que o homem tem pecado nele, comme je l'ai dit au début, como eu disse no início, la mort est en toi. a morte está em ti. Et quand tu as la mort en toi, E quando você tem a morte em ti, la Bible dit que la mort est l'instrument du diable. a Bíblia diz que a morte é o instrumento do diabo. Pour faire simple, là où il y a le péché, le diable a autorité. Para fazer sempre onde tem pecado, o diabo tem autoridade. Légalement, il a autorité. Legalmente ele tem Et autoridade. cette autorité, c'est pas lui qui l'a prise. E essa autoridade não é ele quem tirou. Cette autorité, ce sont les textes de loi spirituelle que Dieu a établis. Foi o texto da lei espiritual que Deus lhe deu. Donc, Deus il meteu na n'a pas Bíblia. inventé la roue. Ele não inventou, C'est não de inventou o manière caminho. légale. É uma maneira legal. Qui viendra dire, oui, bon, lui, son père a volé. Hein. Ele vai vir dizer, o pai dele roubou. Donc, comme il a commis le vol, Como ele roubou, bon, moi, tout ce qu'il va faire dans la vie, je bloque. tudo que ele vai fazer na vida dele eu vou C'est bloquear. sa manière de payer le vol qu'il a fait. É isso, essa maneira de pagar o pecado que Il peut ele aller à fez. l'est, à l'ouest. Ele pode ir na direita, à Il peut changer de esquerda, pays, tout ce qu'il veut. Il peut tourner comme il veut. pode mudar o mundo até, pode virar o Mais mundo, moi, j'ai dit qu'il ne réussira pas. mas eu digo que ele não vai vencer. Dieu dit, mais pourquoi? Mas Deus vai dizer por quê? Parce que son père avait volé. Porque o seu pai roubou. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Ok, não tem problema. C'est légal. É legal. Amen. Amém. Dieu ne peut pas s'opposer à une, comment il dit ça, à une opposition du diable sur le plan légal. O Deus não pode se impor numa posição do diabo quando é Si le legal. diable a quelque chose Se o diabo tem alguma coisa contre toi ou contre moi, contra mim ou contra ti, Dieu ne peut rien faire. Deus não pode fazer nada. Voilà pourquoi Jésus a été envoyé. Por isso que Jesus foi enviado. Parce que Dieu était devant ce problème, c'est qu'il ne pouvait pas, malgré l'amour qu'il avait pour nous, Apesar do amor que ele tinha, si il annule la parole qui dit que l'âme qui a péché va mourir, se ele ler a palavra que a alma que pegou tem que s'il morrer, annule la parole qui dit que là où il y a le péché, il doit avoir la sanction, onde ele diz onde tem o pecado tem que ter castigo, le soleil aussi peut arrêter de courir, de faire sa course chaque jour. o sol também pode parar de fazer todos La os terre peut dias. commencer à se balader dans l'univers. A terra também
também pode andar no universo. pourquoi? Mas por quê? Parce que tout le monde a dit, bah Dieu, bah, puisque tu fais comme tu veux faire, il n'y a plus de raison que moi j'obéisse à ce que tu m'as dit. E outras pessoas iam dizer, Deus, como você tem que fazer como você Puisque quer, eu não quero toi-même mais tu ne obedecer. respectes pas ce que tu as dit. Porque mesmo você não respeita o que você disse. Alors Dieu est obligé de respecter. Então Deus Il tem doit a donc- obrigação de Voilà, respeitar. il doit sanctionner les âmes qui ont péché. Ele tem que castigar as Et almas nous, que on était dans ce pecaram. lot-là. E nós também estávamos com Et la aqueles. solution de Dieu, c'est la substitution. E a solução de Deus foi a Jésus a pris pour substituição. nous nos péchés. Jesus pegou nossos Il a pris pecados. pour nous les alliances que nos parents ont fait. Ele pegou as Il alianças a dos pris nossos pour pais. nous tous les hôtels, tout ce que les parents ont fait de satanique. Ele pegou todas as coisas diabólicas que mauvais. nossos pais fizeram mais. Là où ils ont contracté des choses qui peuvent te réclamer toi et moi. Onde fizeram coisas que podem nos reclamar eu e você. Jésus a pris ça sur lui. Jesus tomou isso para La Bible ele. dit que l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Há atos das ordens vos condenar. Quelles sont les condamnations qui peuvent être dans ton sang aujourd'hui? Quais são as condenações que podem estar no teu sangue? Dieu dit, il faut juste que tu les identifies. A Deus disse apenas, você tem que apenas identificar. Cherche, renseigne-toi. Procura. S'il y a des questions à poser aux parents, pose des questions. Se tem perguntas a perguntar aos pais, pergunta. Énumère les actes que tu vois, les E comportements, escreva les os choses, les atos que você vê, limitations, os comportamentos, les blocages. o bloqueamento. Et tu viens au tribunal. E você vem no Tu tribunal. dis, Seigneur, tu as dit ceci. Você disse, Senhor, você disse isso. Je ne sais pas les actes qui ont été posés. Hein. Eu não sei os atos que foram Mais peu feitos, importe. mas não importa. Les actes qui sont l'origine des condamnations que je vis. Os atos que têm a origem da condenação que eu vivo. Tu as dit que ça a été cloué et détruit à la croix. Você disse que foi já vencido na cruz. Et là, tu plaides cette parole. E você devant le pega essa Seigneur. palavra perante a Deus. Amen. Amém. Donc nous ne sommes pas désemparés. A gente não está abandonados. Mais il faut prendre conscience de cette réalité. Mas a gente tem que ter a consciência dessa Ne realidade. vivons pas notre vie, c'est notre vie seulement. Não vamos apenas viver nossa vida e apenas Non, il nossa faut vida, vraiment se não. souvenir que la vie que tu vis là, c'est pas juste ta vie. Você tem que se lembrar que a vida que você tem não é apenas sua C'est vida. la vie de ceux qui étaient aussi avant toi. Também tem a vida daqueles que estavam antes de Qui t'ont ti, donné, passé le flambeau, si je peux dire ça. que te deram. Et moi, il m'arrive, je pense à mes enfants. Às vezes eu penso nos meus filhos. Parce qu'il y a des choses, tu te dis que tu peux leur transmettre. Tem coisas que você se diz, eu posso lhe Tu transmitir. peux leur donner un héritage. Eu posso lhe dar como herança. Et donc, il est important que tu puisses identifier quelles sont les batailles qui ont été dans ta famille. Então é importante você identificar quais são as Quando batalhas tem que foram homens- feitas na sua vida. Quand il y a des femmes, Quando tem homens, quando tem mulheres, il faut les identifier. tem que Il faut les identificar. reconnaître, comme je disais tout à l'heure. Tem que Pour que reconhecer. quand tu commences à voir quelque chose qui se manifeste, E quando você vê com alguma coisa que está se tu sais manifestar, de quoi il s'agit. você já sabe o que está acontecendo. Amen. Amém. Mais Mas le fait d'avoir le sang o fato de et ter de o prendre sangue, conscience de cela de tomar consciência disso, n'est pas suffisant. não é suficiente. Vous savez, le diable est têtu. Você sabe, o diabo ele é teimoso. Comme j'ai dit tout à l'heure, Como eu disse antes, le diable, c'est quand même quelqu'un qui est quand même venu essayer de tenter Jésus, o diabo é alguém que chegou até tentar Jesus, sachant qui était Jésus. e sabendo quem era Le diable, Jesus. c'est quelqu'un, Dieu a frappé ses premiers-nés. O diabo é aquele que Deus bateu os primeiros La nascidos. nuit, la veille, c'est pas qu'il y a 3 mois, il a oublié. Não é na noite, na noite ele Tout esqueceu. le pays en pleurs. Todo o país De chorando. lui-même, il se lève le matin. Pharaon dit, allez-y, c'est bon, on a compris. E ele levanta mesmo de manhã. O faraó disse: podem ir. Ils partent. Eles vão. Dans la journée, Na tarde, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? ele disse: o que a gente Non, il fez? faut les ramener. Eles têm que voltar. Mais il a oublié que c'est le même peuple, c'est le Dieu qui l'a châtié là. Ele esqueceu que é o mesmo Deus. Mais c'est le même Dieu qui va aller du même peuple, non? Mas é o mesmo Deus que está com aquele povo. Mais est-ce qu'il a eu peur de venir? Mas se ele teve medo de vir, Le diable viendra toujours. o diabo sempre vai Le vir. diable viendra toujours. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il va rôder. Il va rôder. É por isso que a Bíblia diz que ele vai girar e vai girar. Comme je l'ai dit au début, Como eu disse no início, parfois tu vas devoir réclamer ta délivrance pendant longtemps. às vezes você vai tentar pedir várias vezes a sua Ce libertação. n'est pas parce que ça dure Não é porque está a durar que ça ne marche pas. que não está a andar. Ce n'est pas parce que ça dure que ça ne marche Não é pas. porque está a durar que não está a funcionar. Ça marche parce que Dieu a dit que ça marche. Está a funcionar porque Deus disse que vai funcionar. Et parfois le diable est là, il compte sur le fait que toi et moi on va abandonner à un moment donné. Às vezes o diabo ele pensa que a gente vai abandonar. On va dire non, ça ne fonctionne pas. A gente vai falar isso não está a funcionar. Non, ça fonctionne. Isso funciona Parce que Jésus n'a pas quitté le ciel. porque Jesus não Il desceu faut, o il faut céu. toujours se dire ça. Jésus n'est pas venu se balader en vain. O Jesus não veio apenas passear. Si Jésus a versé son sang, Se o Jesus derramou o seu c'est sangue, que
cette vérité spirituelle est véritable. É porque essa verdade espiritual é C'est que ça verdadeira. marche réellement. Porque isso funciona Mais realmente. pour ça, Mas para isso, il ne faut pas juste se limiter à croire que Jésus l'a fait pour toi. apenas não podemos se limitar a crer Lui-même, que il a Jesus dit, fez ce por n'est pas un nós. apôtre qui l'avait dit. Ele não disse que não é em vão que ele fez. Sinon, peut-être qu'on aurait dit, bon, les gens ont trop compris la parole, ils veulent nous compliquer les choses. Se a gente dizer, as pessoas entenderam muito a palavra, querem complicar as Jésus a dit, coisas. voici, ça commence ici. Jesus disse, começa daqui, Depuis Jean-Baptiste. aqui a partir do João Batista. Pourquoi Jean-Baptiste? Por que o João Parce que Batista? tous ceux qui sont venus avant, ils nous ont parlé de beaucoup de choses. Porque aqueles que vieram antes nos falavam Mais de muita Jean-Baptiste coisa. est le seul qui est venu à dire que le royaume de Dieu est proche. O João Batista é o único que veio dizer que o reino dos céus está Vous próximo. savez, c'est comme quand on fait l'annonce d'un génie, de quelque chose qui va arriver. É quando a gente faz anúncio de algo que vai Si vous partez à un acontecer. spectacle, parfois on est là, on met d'abord une ambiance quelconque. Quando a gente vai no espetáculo, a gente veja que tem Mais coisas que quand ça va commencer, il y acontecem. a toujours quelque chose. Tu sens que, bon, même si on t'a pas dit au micro que ça commence, Quando quer começar, mesmo se tu não te sais falar que que vai là, en fait, maintenant, começar. ça commence. E você sabe que aí Et vai Jean-Baptiste, c'est começar. un peu ça pour E o João Batista nous, era les enfants de isso Dieu. para nós, os filhos de C'est que Deus. Jean-Baptiste est venu annoncer que maintenant ça commence. E o João Batista veio apenas anunciar que agora vai Et começar. Jésus a dit que là, maintenant où ça commence, là, Agora que vai c'est-à-dire começar. que là, c'est maintenant le moment où le diable perd le pouvoir. É agora o momento que o diabo perde o Où poder. Jésus va nous donner le pouvoir. Aonde Jesus vai nos dar o poder. Il dit à partir de ce moment, E é a partir deste le momento, royaume de Dieu est forcé. o reino dos céus está aí. Le salut est forcé. A salvação é Faire forçada. taire les réclamations est forcé. Fazer calar a reclamação é Vivre sa forçar. délivrance est forcé. Viver a sua libertação tem que forçar. Arriver jusqu'au bout pour obtenir ce que tu cherches, c'est Para forcé. chegar até na conquista tem que forçar. Seuls les violents s'en emparent. Apenas os violentos vão Il vencer. n'a pas dit seuls les enfants de Dieu, il a dit seuls les violents. Ele não disse os filhos de Deus, ele C'est-à-dire disse qu'il y os a des enfants de Dieu violentos. qui ne vont pas vivre la délivrance de Tem Jésus. filhos de Deus que não vão ver a libertação parce que de Jesus Jesus. n'a pas fait. Não é porque Jesus não Parce que fez. toi et moi, on a manqué de violence. Porque eu e você não somos violentos. La Bible dit que c'est lui qui, au jour de sa chair, É aquele no dia da sua c'est avec carne des grands cris, que nas avec des gritarias, grandes larmes, com lágrimas, qu'il a prié pour que Dieu le ressuscite. que peça que Deus possa lhe ressuscitar. Est-ce qu'on imagine un peu? E você imagina? Un jour, Jésus nous dira, j'étais dans la chair que tu avais. Jesus disse, eu estava na carne que J'avais você la estava. chair que tu Eu avais. tinha a carne que você tinha. Mais même moi, j'avais une promesse. Mas mesmo eu tinha uma promessa Sur moi, reposez-vous tous. em mim para repousar vocês todos. Donc Dieu aurait pu dire, bon, lui, il faut même que lui doit réussir. A Bíblia diz, ele Même tem que vencer. s'il est un peu faible, il faut que je la réussisse parce Mesmo que ça se dépend de ele lui. pode vencer. Non, mais Jésus nous montre que même lui, Jesus nos mostra, mesmo ele, il a dû montrer faire preuve de violence. ele mostrou prova de ser Pour s'emparer de violento. cette promesse à accomplir ce qu'il Para devait accomplir pour receber nous. essa promessa para conquistar. Donc la seule condition pour toi et pour moi, A única condição para eu e você de faire taire les voix de réclamation qui peuvent se retrouver sur notre chemin. de calar a voz da reclamação que vai se levantar no nosso Et qui ont pour caminho but de stopper ta destinée et ma e destinée. para acaparar a nosso destino, Nous devons faire preuve de violence. temos que fazer prova de violente. Nous devons enlever tout ce qui ouvre les portes. Temos que tirar tudo aquilo que abre as portas. Dans ton sang, il y a des réclamations. No teu sangue tem reclamação. C'est un hôtel déjà que l'ennemi a en toi. É hotel que o inimigo já tem sobre ti. Alors c'est un combat d'hôtel contre hôtel. Então é um combate. Tu dois élever l'hôtel de Jésus Você também tem que levantar o hotel pour de que l'hôtel de Jesus Christ écrase l'hôtel du para que diable. o hotel do Cristo possa derramar o Parce hotel que do l'hôtel du diable qui espiritual. parle en toi et en moi, Porque o hotel que fala em ti e em il est mim. là. Parfois c'est pourquoi on voit il y a des choses qui reviennent quand tu baisses un peu, ça revient. É C'est por là. isso que você veja que quando você descansa um pouco as coisas voltam. Mais tu dois sanctifier ta vie. Mas você tem que santificar Tu a dois sua vida. consacrer ta vie. Você tem que consagrar a sua vida. Parce qu'il y a des victoires. Avec le diable, Com o diabo, les victoires ne sont rapportées que comme ça. as vitórias têm que ser Tant qu'il y a des reportadas portes assim. ouvertes. Se tem Tant uma qu'il y a porta des brèches, aberta, il va se te- tem uma porta aberta, Il va te faire croire à des victoires qui ne sont pas des victoires. ele vai te fazer crer nas vitórias que não são vitórias. Le diable est malin. O diabo, ele é mau. Il sait que il y a des choses de lui en toi. Ele sabe que tem Même coisas si deles c'est em tout petit ti. comme ça, Mesmo se é apenas tu vas mener un pequeno, combat. você vai no combate Tu vas atrás avoir do l'impression que ça combate. s'est apaisé. Você vai achar que acabou. Tu dis ça marche. Você disse, ok, Ça ne marche pas. não está a funcionar. Quand le temps viendra, Quando o tempo vir, il reviendra. ele vai voltar Comme la Bible dit, au temps favorable. no tempo favorável. Et là, il va mettre la pagaille. E aí ele vai meter a confusão. Amen. Amém. Donc c'est ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu ce matin. É isso que eu queria partilhar no povo de Deus nessa manhã. C'était, je n'ai peut-être même pas donné le thème. Le thème c'est triompher des cris du sang. Amen. O tema é triunfar das gritarias do sangue. Donc pour triompher des cris du sang, il faut
marcher dans la crainte de Dieu, Para fazer calar as vozes, tem que andar no caminho de Deus. il faut déjà commencer par devenir un enfant de Dieu. Primeiramente, se tornar filho de Deus. Parce que si tu es là ce matin et que tu n'es pas enfant de Dieu, Se você está aqui nesta manhã, você não é filho de pour Deus. l'instant, c'est le diable qui a le contrôle de ta vie. Neste momento é apenas o diabo que tem controle da sua Il vida. fera de toi ce qu'il veut quand il le voudra. Ele vai fazer de ti o que ele quer e que quando ele quiser. Que cette parole soit, que tu la comprennes pas ce matin, Que essa palavra, se você entender ou não entender nesta manhã, c'est un fait. é fato. Tous ceux qui n'ont pas Christ sont sous l'autorité du diable. Aqueles que não têm Cristo estão sob a autoridade do Donc diabo. si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ce matin, Se você não deu ainda a sua vida em Jesus nesta il manhã, faut penser à le faire. pensar em fazê-lo. C'est ainsi que tu entres dans la famille des enfants de Dieu. É assim que você entra na família dos filhos de C'est Deus. ainsi que tu peux bénéficier du sang de Jésus qui peut parler pour toi. E é assim que você pode beneficiar do sangue de Jesus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe.